O Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles hoje nos mostra o romance 56 ou da Arrematação dos Bens do Alferes. Os vídeos com os poemas já estudados estão na ordem em que aparecem no livro aqui embaixo na descrição deste vídeo, para você consultar quando quiser. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, meu nome é Valquíria. Você se lembra do romance 47 ou dos sequestros em que apreenderam todos os bens dos Inconfidentes? Pois bem, no poema de hoje esses bens vão a leilão. Depois você dá uma procuradinha aqui embaixo na descrição do vídeo para procurar esse romance 47. Agora, continua aqui com a gente e vê que enquanto os bens de Tiradentes revelam sua má situação financeira, a cada um de seus bens é atribuído também um valor espiritual, sentimental. Vamos acompanhar a leitura. Arrematai o machinho, castanho rosílio, custa 10.000 réis o que o algebrista lhe pôs na avaliação. Ai, corta rios e espinhos e já nada mais o assusta, só ele sabe o que leva na sua imaginação. Arrematai as esporas com seu jogo de fivelas, pesam 39 oitavas e uma pequena fração. E ireis pelo mundo afora, aprumado em qualquer cela, propalando a sanha brava dessa história de traição. Estamos diante do leilão em que os bens de Tiradentes estão sendo ofertados. Arrematai o machinho castanho rosílio, que era o cavalo de Tiradentes. Aquele animal foi seu companheiro e agora estava ali custando 10.000 réis. Isso foi o que o algebrista lhe pôs na avaliação. O algebrista é o indivíduo que entende de álgebra, ou seja, que faz cálculos e calculou que ele valia isso. E aí a gente tem as qualidades do animal. Ai, corta rios e espinhos e já nada mais o assusta, porque cavalos novatos em montaria muitas vezes se assustam com qualquer coisa pelo caminho, e aí qualquer barulho, enfim, bicho, e aí então eles podem sair correndo e podem ferir alguém, é próprio cavaleiro, né? Mas esse cavalo já não faz isso, vai tranquilo pelo caminho, sem se assustar facilmente. Só ele sabe o que leva na sua imaginação, o que o humaniza, não é? E nos deixa mais sensibilizados pela separação forçada entre o animal e o seu dono. Arrematai as esporas com o seu jogo de fivelas, pesam 39 oitavas de uma pequena fração. Você vai arrematar o animal, vai sair montado nele, pelo mundo afora, aprumado em qualquer cela, e propalando, quer dizer, divulgando a sanha brava dessa história de traição que levou a essa cruel separação entre o dono e o seu animal. Arrematai as navalhas e a tabaqueira de chifre, neste corredor de trevas, nossos passos aonde irão? Feliz aquele que leve um ponteiro que o decifre. Arrematai-o, não falha este relógio marcão. Arrematai juntamente esta bolsinha de ferros, por menos de 3 cruzados ficareis tendo a ilusão de por entre escuma e berro arrancar os duros dentes a qualquer monstro execrando ou peçonhento dragão. E o leiloeiro continua oferecendo os pertences do nosso alferes. Arrematai as navalhas e a tabaqueira de chifre. Veja, a tabaqueira que Tiradentes possuía, o recipiente onde se guardava tabaco, era simples, de chifre, enquanto havia tabaqueiras entalhadas em ouro, com pedras preciosas. O poeta, em sua necessidade de examinar o passado e de descobrir a verdade sobre os fatos a respeito daquele levante, afirma: neste corredor de trevas, nossos passos aonde irão? Feliz aquele que leve um ponteiro que o decifre. Aqui o ponteiro é o do relógio e se estabelece um vínculo entre a vida e o tempo. Repare uma coisa. A imagem de Tiradentes foi sendo decifrada ao longo do tempo.
Sua vida não se resumiu ao curto tempo de sua existência, mas sua imagem se transformou ao longo dos anos. E de covarde e traidor, ele se transformou em mártir nacional. O dinamismo do leilão continua. Arrematai-o, não falha este relógio Marcão. Relógio Marcão é o seguinte: a história do registro do tempo passa pelo relógio de água, na antiguidade, pela ampulheta, relógio de sol, e era chamado de relógio Marcão, o relógio com os ponteiros marcando as horas, como nós conhecemos hoje. Arrematai juntamente esta bolsinha dos ferros por menos de 3 cruzados. Era a bolsinha onde Tiradentes guardava seu instrumental odontológico. Gente, naquela época não havia anestesia e as extrações eram verdadeiras torturas. Então, quem arrematasse essa bolsinha no leilão teria a ilusão de extrair dentes por entre escuma e berro. Escuma é espuma, no caso da saliva, em meio aos berros da pessoa cujos duros dentes estariam sendo arrancados, parecendo monstros execrandos, ou seja, em estado deplorável, né? Semelhantes a um peçonhento dragão. A quem interessaria aquele instrumental? Tiradentes não tinha nada de valor. Arrematai, sobretudo, este pobre canivete. São 30 réis, 30 apenas, e com que satisfação aparareis vossa pena. Quem sabe em que papéis mudos ela, a correr, interprete esta vã conspiração. E este espelho, surpreendido por não sentir mais a cara de entusiasmo, dor e espanto daquele homem de paixão, arrematai-o, um gemido que antes nunca se escutara, e turvas gotas de pranto em sua lâmina estão. Agora o bem a ser leiloado é o canivete. E com que satisfação aparareis vossa pena? Há aqui uma alusão àqueles que deveriam ser condenados também, mas, através de corrupção, conseguiram se livrar do castigo, e quem sabe até jogando toda a culpa em cima de Tiradentes, e quem sabe dos outros também que foram condenados, né? Ou não fazendo nada para salvá-los. Para a atenção se voltar toda para cima, por exemplo, de Tiradentes, e tirar a atenção de cima de si próprios, né? Metaforicamente, alguém cortando os papéis, abrindo envelopes, e quem sabe em papéis mudos, ela, a navalha, a correr, interprete essa vã conspiração. Veja que aqui também se atribui à navalha o poder mágico de, talvez futuramente, esclarecer a verdadeira história da Inconfidência. Leiloa-se também aqui o espelho, surpreendido por não sentir mais a fisionomia de entusiasmo daquele homem de paixão que era o Tiradentes, ou de dor e espanto. Arrematai-o, um gemido que antes nunca se escutara, e turvas gotas de pranto em sua lâmina estão. Esse espelho, então, nele estão registrados um gemido e gotas de espanto do nosso alferes, que estavam em sua intimidade e nunca ninguém viu. Arrematai a fivela da volta do pescocinho, que para sempre recorda a definitiva aflição, pois estão marcados nela o sítio certo e o caminho por onde cutelo e cordas cumprem sua obrigação. Arrematai estas horas, guardadas pelos ponteiros, arrancadas ao seu dono, rogando consumação. Interrogai-as agora, que os reis tremem nos seus tronos, e os antigos prisioneiros de cinza e de glória são. Arrematai a fivela da volta do pescocinho. Pescocinho é aquela gola móvel de cor branca que acompanha a batina dos padres e que homens comuns também usavam naquela época, século XVIII. Numa alusão ao enforcamento de Tiradentes, aquela fivela da volta do pescocinho para sempre recorda definitiva aflição.
pois ela indica o caminho e o sítio é lugar, indica o lugar certo e o caminho por onde vai passar o cutelo, que é um instrumento curvo, de corte, e as cordas também passariam por ali. Lembrando que Tiradentes, além de enforcado, foi esquartejado. Você vê bem isso em vídeos anteriores. Procura aqui embaixo na descrição deste vídeo aquele que fala sobre Nossa Senhora da Ajuda. É o romance 15. Você vê ali a explicação de como foi a pena aplicada a Tiradentes. Por fim, rogando consumação, quer dizer, desejando encerrar o leilão, o leiloeiro diz: arrematai essas horas guardadas pelos ponteiros, arrancadas ao seu dono, porque as horas da vida de Tiradentes foram arrancadas dele. Interrogai-as agora que o tempo passou. Perguntem a ele, ao tempo, o que de fato aconteceu, agora que os reis tremem nos seus tronos, porque perderam a moral, E os antigos prisioneiros, infelizmente, são hoje de cinza. Morreram de fato, mas o passar do tempo lhes deu glória. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, romance 57 ou Dos Vãos Embargos. Espero você!